Olá, amigos, bem-vindos ao nosso comentário de hoje sobre Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, que é a respeito do dinheiro. Ao redor do dinheiro é o título. Esse comentário de Emmanuel é sobre a questão 816 do livro dos Espíritos. Como a gente tem falado ao longo dos episódios, esse livro, Religião dos Espíritos, faz comentários sobre várias questões do livro dos Espíritos. É uma forma de nós estudarmos a codificação através dos comentários de Emmanuel, através de Chico Xavier. Bom, a questão 816 ela vem perguntando se a prova da riqueza é difícil no sentido de oferecer muitas tentações a quem vem com o dinheiro e com o poder atrelado a ele. Afinal, são muitas frentes, são muitos, o acesso a muitas oportunidades para errar, para falir nessa tarefa de ter o dinheiro nessa encarnação. Mas ao mesmo tempo que oferece muitos riscos, ela também não oferece muita oportunidade de ajudar? Essa é a pergunta do codificador. E os espíritos concordam com ele. Kardec sempre um bom senso, sempre fazendo ponderações muito inteligentes, muito sensatas. E os espíritos dizem que ele tanto pode errar, quanto ele pode muito acertar, ele ou ela, ou aquele grupo familiar que vem com o dinheiro. Nas palavras deles, Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Ou seja, ao redor do dinheiro, em torno do dinheiro, existe uma prova propriamente dito mais difícil do que a outra? A gente pode pensar que a riqueza é mais difícil porque, como a gente disse, tem mais oportunidades de cair. Mas a prova mais difícil é aquela que eu estou enfrentando, é aquilo que eu estou passando. Lembra das crianças? Eu mesma, quando criança, na escola, sempre escutava, eu ia chegando no final do ano, aquelas conversas, a próxima série é a pior de todas, nossa, é muito difícil, ano que vem vai ser muito ruim. E aí chegava no ano seguinte e era uma dificuldade um pouco maior, nem sempre tão maior quanto as crianças ficavam imaginando ali entre a gente. E passada, quase terminada aquela série, vinha de novo. Não, porque o ano que vem é a mais difícil, é a pior série de todas. Então, na verdade, a prova mais difícil é a que eu estou enfrentando. Até porque eu estou nas condições necessárias e ideais para o meu aprendizado. Então, se eu estou passando pela riqueza, ou se eu estou passando pela escassez ou até mesmo ausência do dinheiro, é porque ali, nessa situação, é que está a minha necessidade de aprendizado e, mais ainda, a minha oportunidade de agir no bem, tanto para minha iluminação, para o meu crescimento, quanto para a exemplificação e ação no bem perante os que estão ao meu redor. Então, o dinheiro em si é ruim? Não. O dinheiro tem a feição que nós damos ao seu uso. Se eu tenho muito dinheiro e utilizo
para empregar muitas pessoas, para fomentar a economia da minha cidade, do meu bairro, do meu país, se eu o utilizo para construir um hospital ou para manter uma obra social, eu estou fazendo um excelente uso dele. Se eu pego o meu dinheiro, o meu poder para usurpar os outros, para destruir a minha vida e a da minha família nos excessos, nos vícios, nos desperdícios, eu estou fazendo um péssimo uso do dinheiro. Então, a culpa nunca é do objeto, nunca é do dinheiro, no caso, que é o que a gente está estudando hoje. A responsabilidade é minha. Isso no grande e no pequeno. Se eu estou passando pela aprovação da ausência monetária e eu utilizo essa prova para me revoltar, para me rebelar, para desistir da minha relação com Deus. Muitas vezes a gente entra em alguns desesperos e diz: ai, não acredito mais em Deus, não está fazendo nada por mim. Está sim, só que ele está me curando com um remédio muitas vezes amargo. Então, se eu entro no campo da revolta, da miséria, da inveja dos outros que têm mais, né? Hoje em dia, num mundo de redes sociais em que todo mundo aparenta ter uma vida perfeita materialmente, se a gente fica ali olhando aquelas fotos, aquelas imagens que no tempo de Covid, de isolamento, de pandemia, muitas dessas imagens precisaram até ser retiradas de cena, né? Não tá mais viajando, não tá mais indo a restaurantes caros, mas ainda assim ficam fazendo a revisão das fotos antigas, né? Como quem diz, não tenho esse padrão, não tô tendo esse padrão agora, mas ó, eu tinha, tá aqui, veja bem. Mas se eu fico olhando esses padrões verdadeiros ou ilusórios e invejando, porque às vezes a pessoa nem tá na escassez monetária nada, ela tem o padrão possível para ela ter uma dignidade, para ela ter o alimento, para ela ter um abrigo, para ela ter suas necessidades básicas e até um pouco do supérfluo atendidos. Mas a gente olha o que tem mais e fica na inveja e se sente infeliz por não estar naquele estado, naquele padrão materialmente acima do que eu tenho. Isso é um mau uso da minha situação, da minha relação com o dinheiro. O dinheiro é um talento, seja na sobra, seja na ausência, um talento como a parábola dos talentos. Eu preciso saber utilizá-lo. Continuando lá na questão 816, os espíritos dizem que a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição moral. Ou seja, a riqueza e o poder puxam a gente, quando ainda não aprendemos e estamos todos ainda aprendendo a lidar com eles, tanto a riqueza quanto o poder, eles nos puxam para tudo aquilo que nos afasta da perfeição moral. A perfeição moral não está na matéria. Então, se eu passo a maior parte do meu tempo nessa existência corpórea, pensando, vibrando, agindo somente em torno de assuntos, interesses e valores materiais, olha o excesso no uso da matéria, no interesse pela matéria, eu estou me distanciando do que eu vim realmente fazer. A encarnação é uma forma que Deus impõe a gente para que a gente vá
aos poucos adquirindo a perfeição moral. Então, o olhar sobre como eu estou lidando com o dinheiro e tudo que está relacionado a ele tem que ser um ponto de atenção nessa minha encarnação. Seja porque eu vim de uma família muito rica e eu não precisei me esforçar para adquiri-lo, mas eu tenho a responsabilidade de mantê-lo e fazer um bom uso dele. Seja porque eu vim em necessidade e eu preciso aprender a dar valor a cada vintém, a cada moedinha. Muitas vezes a gente vem na escassez porque utilizou mal o excesso num outro momento. Seja porque eu trabalhei, eu lutei, eu me esforcei para melhorar o meu padrão financeiro, para eu ter uma vida mais confortável, de forma honesta, legítima, correta, mas que eu não me prenda ao dinheiro, que eu não me perca no poder. Tem uma música do Frejá que, na verdade, ele musicou um poema no qual uma das partezinhas ele diz que você tenha dinheiro, mas que você nunca esqueça quem é dono de quem. O dinheiro, seja muito, seja pouco, não pode ser o dono da minha vida. Eu não posso estar ali numa coleira atendendo aos interesses do dinheiro, né? Que lá na linguagem bíblica a gente tem a figura de Mamon. Mamon está representando o dinheiro, está representando os apegos, as paixões materiais, né? Quando a gente fala paixão, a gente não está falando só do estou apaixonado por uma pessoa. É tudo aquilo, toda aquela sorte de sensações que me tiram o equilíbrio, né? Que me cegam em parte ou no todo a minha razão, o meu bom senso, os meus sentimentos nobres, né? Isso são essas paixões aqui que os espíritos estão falando. E aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, logo no inicinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tem um relato de uma rainha de França. É como esse espírito se assinala, né, se descreve. Ela não diz o nome, ela não dá nenhum fator histórico para a gente dizer, foi tal rainha, em tal período. Ela já e mais consciente do quanto os títulos terrenos não valem nada, nem aqui, muito menos na espiritualidade. Isso não tem valor moral em si, né? Vai ter valor dependendo do uso que eu faça, mas em si não tem valor nenhum. Então ela não diz quem ela é, ela se deixa no anonimato. Mas é um relato bastante interessante porque ela fala com dor no coração do que ela fez, do que ela pensou ser realmente importante. E aí ela tinha muito dinheiro e ela tinha muito poder e fez um mau uso disso. E o quanto ela achou que tudo isso ia com ela depois do túmulo, né? A feição dos antigos egípcios, dos faraós, que achavam que tinha que pôr no túmulo ali um monte de alimento, tinha que pôr seus objetos de ouro, suas preciosidades e até mesmo seus escravos próximos. Muitas vezes ficavam ali fechados, enterrados juntos naquela tumba do rei ou da rainha, do faraó, perdão, porque eles achavam que quando eles chegassem do outro lado da vida, eles levariam todas essas coisas com eles. Santa ignorância, como diria Ian Hus, né? Encarnação passada anterior de Kardec. Santa ignorância. E aí essa rainha
francesa diz muito sinceramente que ela achava que toda a pompa, toda a importância que ela achava que tinha na Terra, ela ia levar para a espiritualidade. E o relato dela é muito claro do quanto ela se sentiu humilhada, o quanto a realidade foi chocante para ela. Ela diz assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E aí ela prossegue dizendo que o mais terrível foi ela observar que ela não tinha nenhuma iluminação, ela não tinha nenhuma realeza do lado de lá. E muitas das pessoas que ela humilhou, que ela não deu nenhum valor, que ela achava que não tinham nenhuma importância no mundo, porque lhe eram subalternas, muitas dessas pessoas estavam em condição bem mais à frente do que a dela. Estavam em elevação moral maior do que a dela. Por quê? Souberam aproveitar a prova da ausência da riqueza para se resignarem, para serem boas pessoas, para se dedicarem sinceramente ao trabalho, às suas funções, porque exerciam a amorosidade. Enfim, passaram pela prova de não serem ricos muito melhor do que ela passou pela prova da riqueza. Então, a gente vem com recursos financeiros. O dinheiro é um recurso, ele não é todos os recursos, né? Eu achar que eu tenho que ter dinheiro para eu poder fazer caridade, para eu ajudar alguém, é assim um disfarce do egoísmo, né? Eu tô com preguiça de ajudar, eu não me sensibilizei ainda o suficiente para agir no bem, então eu digo, não, o dia que eu tiver dinheiro, eu faço alguma coisa. Isso não é verdade, né? Nós podemos fazer alguma coisa onde quer que nós estejamos, mas os recursos financeiros que eu tenho, maior ou menor grau, eu preciso utilizá-los no bem. Emmanuel vai nos trazer no Religião dos Espíritos, nesse capítulo, que o dinheiro, as finanças, a riqueza maior ou menor, é um empréstimo santo que eu preciso estender em prol dos outros. É um empréstimo. Eu não posso me confundir com ele. Eu não posso achar que eu sou aquela pessoa com aquele cargo, com aquele título, com aquela herança familiar. Eu sou de família tal. Não, tudo é empréstimo. Eu estou aqui na condição que eu estou por misericórdia, amor infinito de Deus me auxiliando. E esse empréstimo eu preciso estender ao outro, eu preciso auxiliar ao outro, né? Eu preciso utilizar o que eu posso, por exemplo, apadrinhando uma instituição que auxilia crianças a estudarem, como o Solar Meninos de Luz, que nós somos ligados aqui no Rio de Janeiro. Eu preciso auxiliar com uma contribuição mínima que seja alguém que eu vejo em necessidade sincera, que eu possa ajudar, de repente, não só para o alimento físico,
mas por que não um auxílio para que ele estude, faça um curso, compre uma roupa para poder ir a uma entrevista de trabalho? Isso tudo eu estou empregando o meu dinheiro santamente. Eu estou auxiliando naquilo em que eu posso. Eu não posso ficar, como André Luiz nos traz também uma passagem em que ele, numa das incursões dele de auxílio, sempre acompanhado por benfeitores mais adiantados que ele encontra numa região muito, muito dolorosa das trevas. Se não me falha a memória, não é nem no umbral, é nas trevas, é uma parte ainda pior, na qual ele encontra o avô, que era muito ligado ao dinheiro, muito materialista. E o avô tá ali, em meio àquela escuridão, há incontáveis anos depois de sua desencarnação, com um punhado de lama nas mãos, e ele remexendo aquela lama como se fossem moedas de ouro. E na sua loucura, na sua auto-obsessão, ele imaginava que aquela lama fosse ouro, fosse dinheiro. Né? Por quê? Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Ele continuava na mente e no sentimento dele, nas paixões dele, apegado ao dinheiro. Então, quando desencarnou, só continuou vendo o dinheiro. Foi ele que produziu essa imagem mental e ficou preso, escravo do dinheiro. E como doeu a André Luiz essa imagem do avô, como foi difícil auxiliá-lo a sair dessa cegueira mental. Então, que nós cuidemos para que a nossa relação em torno do dinheiro seja a da resignação e a do repartir com o próximo. Que eu saiba cuidar nas diferentes fases que eu esteja, porque numa hora a gente tá com dinheiro a mais, numa hora a gente tá com dinheiro a menos, muitas vezes na mesma encarnação. Nem sempre a gente alterna em encarnações a nossa relação com o dinheiro. É muito comum que a gente tenha essa alternância na mesma vida, para que a gente exerça aí esses dois lugares da melhor forma possível. Que a gente consiga melhorar a nossa atitude, os nossos pensamentos, não sendo escravos do dinheiro, seja por sua sobra, seja por sua ausência. Emmanuel termina esse capítulo com uma frase muito bonita, que eu vou ler porque ele falou muito bonito, a gente repete como ele escreveu. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Ou seja, que nós coloquemos o dinheiro a serviço de Deus, que nós utilizemos aquilo que está como um presente neste momento atual, agora, hoje, na minha vida, que eu possa utilizar isso a serviço de Deus. E quando a gente deseja sinceramente colocar algo ou a nossa vida toda a serviço de Deus, Ele nos mostra o caminho e a forma de fazer. Que assim nós fiquemos com essa boa reflexão e nos vemos de novo no próximo episódio, na semana que vem. Um abraço a todos e até o próximo.